Caros paliteiros, esse é o Saleiro Cash. Estamos aqui no nosso primeiro, no nosso piloto, no nosso protótipo oficial, digamos assim. Vídeos de muito. Aqui do nosso canal, singelo canal, Saleiro Cash. Esperamos que venhamos a conversar muito sobre vida cristã, coisas descontraídas e coisas bem aleatórias. Eu sou o Gusta, lembrando vocês que Fina Estampa foi uma novela que envelheceu mal pra caramba e que você pode continuar dando dízimo mesmo não frequentando a igreja física. E você é quem, Moreira? Bom, eu sou o Moreira, mais conhecido como Matheus. Cheio de história. É, cheio de história. Eu sou aí um professor de história e sou aí amigo dessas pessoas aqui. Uns caras aí Aleatórios. chamaram pra fazer esse Aí eles negócio aqui. Aí eu tava já no meu convento, já há 50 dias dentro de casa. Aí saí do confinamento e vim aqui falar E resolveu entrar nesse negócio aqui que ninguém sabe o que é, né? Exatamente. Vamos conversar. Não agora, mas outro dia ou outra oportunidade você explica como você quase foi um coroinha pra gente, tá bom? Essa história eu quero saber, hein? Com muito interesse. Vamos lá. E o loiro ali da frente, quem é? Eu sou o Jean, tô aí pra colaborar, sou um dos 3 loucos aí que deram a ideia de Só os fazer loucos sabem. esse negócio aqui. A gente vai bater muito papo, conversar sobre muita coisa, falar sobre coisas aleatórias e vamos ver o que dá. Só falta Não você, vai me Coreia. apresentar, cara? E esse é o Coreia. Ele é o Coreia, gente. Mas ele não é Muito coreano. obrigado, muito obrigado. É isso aí, eu sou Coreia, mas eu não sou coreano. Adorei. E eu só tenho isso pra falar. É, só tem isso pra falar. Terminando a faculdade aí, universitário, uma vida muito triste. Sofre pra caramba, né? Sim, Graças a Deus eu sofrida. já passei dessa fase. Paliteiros, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, muito pertinente, que é o homem cristão e a sociedade pós-moderna. Por isso que nós trouxemos aí o nosso amigo que é mais fixo do que convidado, futuramente. Ele vai bater Moreira. cartão aqui. Ele vai bater cartão aqui sempre com a gente, um cara muito Tomara que eu bacana. somente. Ele dá muita risada, ele dá bastante risada, assim. Ele é legal porque ele é uma pessoa que dá risada das próprias piadas. Então, às vezes, a piada nem é tão boa assim, mas o fato dele ter dado risada da própria piada faz com que as pessoas deem risada da piada. É, exatamente. E isso é muito bacana. Envolve, tem um envolvimento, assim, tem um bem legal. envolvimento, tem uma coisa calorosa a risada dele. O bom dele é que a gente não vai precisar de claque. ele vai rir por nós. né? A risada dele já está quase sendo vendida para sitcoms, né? Que sem plateia, Tô que não concorrendo. pode ter por causa da pandemia, a risada do Moreira vai ser de fundo ali. Concorrência Né? do Carlos Alberto. E a gente trouxe esse professor de história super descontraído, super bacana, que conversa com todos os públicos. Ele é um cara que consegue conversar com Todo jovem, com adulto, com adolescente, com comunistas, com as irmãs, com todos os departamentos, para falar sobre o homem e a sociedade pós-moderna. Bom, sem mais delongas, eu Antes queria... de mais nada, deixa ele lançar o slogan, vai. Deixa ele... Lança o slogan aí pra gente, por favor. O slogan do podcast, do videocast. Saleiro Cash, o podcast que aumenta a sua pressão. Maravilhoso. E essa camisa florida ainda, ó. É isso aí. aí. Contraindicado para Moreira é um hipertensos. personagem, gente. É sensacional. Ele é sensacional. Moderno, né? Super pós-moderna. Legal. Coreia. Coreia não. Oi. Coreia não, Coreia é você. Ele é o Moreira. Moreira, então aí, começa falando aí pra gente, contextualizando, o que você acha que é pertinente pra gente falar sobre esse assunto que a gente trouxe hoje, dizendo da pós-modernidade e o homem contemporâneo. O que você tem pra iniciar aí, pra ver se a gente consegue chegar no consenso ou não, porque se nós não chegarmos no consenso, significa que a discussão também pode ser sadia, né? Fala aí. Então, falando da pós-modernidade, né, acho que é importante a gente entender, né, o que é a pós-modernidade. Historicamente, a era pós-moderna, ela se inicia, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Ela tem 2 partes, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ali se iniciou a chamada Guerra Fria, né? Aí é muito interessante a gente dar aula de história, falar sobre a Guerra Fria, que sempre tem uma piadinha, né? A guerra que chegou, foi na geladeira, foi no inverno, não. Nossa, isso é ruim mesmo, mas continua. Você dá aula pra que série? Eu dou... Por enquanto eu não tenho uma sala fixa, né? Então é várias turmas. Mas você pega ali ginásio, olha só o velho. Você pega o... Isso é muito quinta série, né? muito. Isso. Mas continua, vamos lá. Então é todas as salas, né? Então a pós-modernidade ela tem 2 partes. A primeira começou ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? Com o advento da Guerra Fria. Né? Lembrando o que é a Guerra Fria. Guerra Fria foi um conflito entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, né?
Por que é uma Guerra Fria? Porque não houve um conflito bélico, um conflito armado, né? Só foi um conflito de ideologias, né? De pensamentos. E dentro dessas características desta Guerra Fria, né? O que aconteceu? Foi o avanço de uma corrida espacial, né? No sentido assim, quem ia chegar primeiro à Lua, né? Nós vemos aí a Rússia, ela consegue enviar uma cachorrinha para a Lua, o espaço. Resgataram a cachorrinha? Laika, né? Resgataram a cachorrinha? Ela voltou? Ela morreu. Na Lua? Bom, não vou dizer que não foi no espaço, porque não lembro se foi, mas ela morreu. Um lugar Deus. bem longe. Logo depois, Por favor, se vocês tiverem algo a comentar sobre como a Laika morreu, se alguém souber essa informação, se ela morreu na Lua ou voltou para a órbita, por favor, falem e comentem. Não vou dizer que sim, vai que seja dar informação errada. Sim. Então, aí depois os Estados Unidos mandam o homem, né, para a Lua, né? Então, e houve também um conflito, né? Houve o conflito bélico, no conflito de formar armas, né, também. Houve também a questão da Guerra do Vietnã, né? Então, tudo isso caracterizou a Guerra Fria, né? Um grande conflito, né? Entre Um aglomerado de conflitos, né? Entre o capitalismo e a União Soviética, né? E isso foi ocorrendo até a queda do Muro de Berlim, né? Que caracteriza o fim da Guerra Fria. E aí depois desse fim, né? Aí começa, né, a era pós-moderna, né? Tudo isso, né, nasceu, né, na Guerra Fria, né? E agora quais são as características desta era pós-moderna, né? Uma das grandes características é o quê? É a ausência de regras, de valores, né? É um forte relativismo, né? Ou seja, na era pós-moderna, né, se acredita que não tudo é relativo, né? Aí certa vez na escola, na faculdade, alguém falou assim: não existe verdade relativa. Aí o aluno falou para a professora: a senhora tem certeza disso? Aí sempre tem essa historinha, Sim. né? Também existe uma grande liberdade de expressão, né, da pessoa falar o que você quiser, né? Porque talvez seja a pós-modernidade começa depois de períodos de grandes ditaduras, né? Então, se há uma forte liberdade de expressão. Também se há uma influência na arte, né? A arte eclética, né? E a arte híbrida. O que significa isso? Se você comparar um quadro antigo, geralmente é um quadro que tem uma paisagem, né? Um mar, uma casa, mas um quadro da pós-modernidade às vezes é só uma cor, né? E já é uma arte. Já é considerado uma arte. Puxando o gancho disso, eu acho que a arte pós-moderna, ela ficou feia. Ficou, eu concordo. Eu achei que ficou feia. Antigamente as coisas eram mais belas, as esculturas. Você via detalhes até das veias na escultura, naquela escultura de mármore que você via e você não entendia como era possível haver algo tão belo e algo que saía da mão do homem, algo tão perfeito. Hoje em dia a gente vê um vaso sanitário lá no MASP, sei lá, no museu aí, e o pessoal fala que é arte. Eu não acho que é arte. O que você acha? Eu particularmente não gosto mesmo também. A gente não pode descaracterizar o conceito de arte, porque dizer a gente não gosta. só pelo fato de que a gente não gosta, né? Eu acho horrível. Não, Mas eu sim. Não é arte, não. Acredito. Então, mas aí isso tem a ver justamente com a liberdade de De expressar expressão. o que você pensa. Hoje em dia né? você pode colocar um óculos ali que igual já teve até uma notícia no tem um Planeta meme Bizarro, tem um meme disso de um óculos que foi colocado, que foi esquecido por alguém e as já pessoas acharam acharam que era um conceito artístico O ali conceito sendo hoje exposto. passa pelo seguinte, a definição de arte é de quem cria. Sim, E exatamente. aí cabe a nós gostarmos ou não. Ou não, Né? exatamente. Eu também concordo com Coreia. Eu acho que, de uma certa forma, a pós-modernidade banalizou
o conceito, né? E isso em várias coisas, você vê assim, em vários aspectos, na engenharia, na arquitetura, tudo mudou em relação à arte. Até né? na Você- questão da roupa. Você acredita que isso seja uma interferência direta do relativismo? Que o relativismo está conversando com todas essas áreas, com toda essa, vamos colocar entre aspas aqui, porque muito cuidado com o que a gente fala sempre, com essa banalização do Eu que creio está. que sim. Sim. Também creio. Não. Continua, Matheus, continua. Não, mas eu também creio. Que bom que os dois. Eu queria que os dois articulassem. Legal, creio. Então, Não, eu nós estamos também. todos em concordância. né? Creio também. É na questão da roupa também, Sim. a pós-modernidade, por exemplo. Antigamente, a roupa de homem, né, talvez, era só uma roupa de uma cor só. Hoje, na pós-moderna, pode ter uma roupa de homem com a florida, toda florida, né? Muitas cores vivas. Existem até, se você quiser, né, o homem vestir roupa de mulher, pode, porque é tudo relativo, né? Não existe mais no pensamento pós-moderno. Estou dizendo que isso é Sim, sim. Não existe mais a roupa de homem e a roupa de mulher, é relativo, né? E também a questão do avanço tecnológico, né? Principalmente ali na década de 90, 2000 e agora no nosso tempo tá muito avançado a tecnologia, né? Até mesmo no nosso tempo, quando nós éramos mais novos, né? Faz tempo, hein? Pelo menos eu não tinha tanto acesso à internet como a gente hoje tem. Pelo menos eu precisava ir na Lan House, né, para fazer os trabalhos. Houve um tempo que eu fazia trabalho até na biblioteca municipal da escola, né? Ou da cidade. Isso aí é antigo, né? Ele é, né? É o homem antigo. Ele passava ali na Lolita, comprava folha de o Matheus almaço. é o clássico. É, ele é o clássico. E hoje a gente já faz trabalho dentro de casa, no computador, No notebook, Wikipedia. no Wikipedia. Não confie no Wikipedia, gente. Não confio. Ou seja, então tudo isso caracteriza nessa pós-modernidade. Acho que já deu uma introdução. É interessante só pontuar que, assim, eu penso que o relativismo tem uma linha bem tênue Sim. que separa o relativismo daquilo que é uma série de quebras de tabus, de questões que eram mesmo, assim, impostas e que não tinham de fato nada a ver. O Matheus falou, por exemplo, da roupa masculina, né? E aí a gente vai ver que até ali a década de 50, mais ou menos, tinha aquela postura mais clássica do homem usar o terno, a gravata, e aí foi deixando um pouco disso, ao longo do tempo, até por nós estarmos num país tropical, foi trazendo essa tendência de uma roupa mais confortável para o homem, a camiseta, uma camisa polo. Então, assim, é isso propriamente dito, por exemplo, em relação à vestimenta, o avanço, eu acho que é muito mais uma questão de quebra de paradigma, assim, e é apenas isso, não tem a ver com relativismo propriamente Sim. dito. Obviamente, aí entrando nessa questão de homem vestido de mulher, é uma questão de conceito que faz parte das apropriações, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado em relação às apropriações. Sim. A gente tem visto que muitos movimentos têm se apropriado de questões, de ideias, de conceitos para conseguir implantar os seus modos de pensar na sociedade como um todo, né? Então é muito complicado para a sociedade comum, para o homem comum, fazer esse tipo de análise diariamente, né, no cotidiano. Mas assim, numa análise mais equilibrada, dá para perceber que é isso. A gente tem aí algumas questões de avanço que foram trazidas por mero avanço mesmo, de pensamento, de sair daquela coisa mais retrógrada, e tem aí, no meio disso, essa coisa da apropriação, de movimentos que pegam aí essas questões e tomam para si, para que possam, então, introduzir os seus modos, as suas ideologias, modos de pensar na sociedade como um todo, né? Explique melhor o que você quer dizer com apropriação, que eu não entendi muito bem. Por exemplo, o homem vestido... E aí, assim, a gente precisa tomar muito cuidado para não entrar em nenhum tipo de polêmica, mas a questão que se levantou do homem vestido de mulher tem muito mais uma questão da apropriação do movimento LGBT, uma série de coisas. Então, não é uma coisa, assim, eu não encaro como uma coisa legítima da sociedade como um todo, mas de um movimento específico, que se aproveita desses avanços para, então, se apropriar-se desse avanço e tentar, de algum modo, ali inserir o seu modo de pensar, a sua ideologia na sociedade como um todo. Entendi.
Bacana. Aham. Muito interessante isso que você trouxe, porque gera bastante discussão e até mesmo você falou que a gente precisa ter muito cuidado, porque hoje tudo acredito que a gente pode até falar que isso é um conceito da pós-modernidade naquela brincadeira que você trouxe mais no começo, na piada lá, onde não existe verdade absoluta e você tem certeza disso. Porque hoje em dia realmente o relativismo ele introduz que não existe uma verdade absoluta, mas se você talvez não concorde com um conceito, com alguma coisa que tal movimento ou que tal, digamos assim, tal tribo converse, fale. Se você não concorda ou se você quer saber até um pouco mais, você acaba sendo um pouco mal interpretado, né? No sentido de que você... e até hoje a gente vê termos muito, digamos assim, muito fortes na internet, como a teoria a teoria, não sei se a gente pode chamar de teoria, mas é a cultura do cancelamento, né? Hoje as pessoas são canceladas muito facilmente na internet por expor opiniões. É claro que como o Jean falou, existe uma linha muito tênue, a gente tem que interpretar com muito cuidado, porque realmente tem muita gente desnecessária que está usando as plataformas, que tem usado as mídias sociais para falar de suas opiniões sem embasamento nenhum, simplesmente com achismos ou preconceitos que eles têm formados ali, assim, com interferência de criação, com interferência de personalidade e tudo mais. Tem muita gente muito mal intencionada na internet e nas mídias, sim, né? Sim. Se a gente for falar aqui sobre o que acontece aí em Instagram e Twitter, a gente tem que fazer um videocast só disso, né? Só sobre pessoas que vão lá e falam besteira. Mas também tem o lado de que, às vezes, quando a gente quer conversar sadiamente sobre um assunto, a gente acaba sendo cancelado de forma assim super espontânea e sem nem mesmo a gente saber que está sendo cancelado. Nem sei se nesse primeiro vídeo a gente já vai ser cancelado. Já foi, né? Já fomos cancelados. Esse vai ser eu disse que a gente precisa ter muito cuidado. Exatamente. Porque nós estamos inseridos num contexto em que os movimentos eles vieram para ficar. Sim. Eles sim, estão aí e aí foi como você disse. Existem movimentos que, embora eu não concorde, eu creio que são legítimos. Sim, são legítimos. Cada um tem a Cada sua um causa, tem a sua motivação, a sua causa. E pode lutar pelos seus pensamentos. Mas foi como você disse, a rede social tá aí, trouxe uma série de coisas e tem gente mal intencionada mesmo. Sim, né? exatamente. E aí é um risco que se correu quando o lance da inclusão digital, né? É uma série de gente falando com absoluta certeza daquilo que não faz a menor ideia. Até mesmo porque traz essa, como é que eu posso dizer, né? A inclusão digital traz uma voz para quem não tinha uma voz anteriormente. Anteriormente, a rede social, ela, para mim, ela é o amplificador. Essas pessoas que falam um monte de besteira, um monte de teoria errada, para mim elas podem falar. Mas as pessoas vão perceber que aquilo está errado e naturalmente vão cancelá-las. Mas essas pessoas que não tinham voz, agora têm. Sim. E então, qualquer um pode emitir opinião. Mas você acha mesmo, assim, diante de todo o cenário que a gente tem hoje no nosso país, você acha mesmo que as pessoas estão aptas a perceber aqueles que falam um monte de abobrinha, de asneira, e os que falam de fato a verdade? Porque eu vejo tanta gente seguindo monte de cara aí que fala tanta besteira, cara, e toma como verdade. Isso que é o complicado, não, né? O problema é que elas deveriam, mas aí traz a pergunta, né? O que a gente pode fazer? Então a gente vai lá e refuta. O problema. Acho nosso papel. Mas sim, nosso papel justamente porque esse é o problema da informação. As pessoas estão cheias de informação, muita informação e pouco conhecimento. E aí elas estão abastecidas de informação de todo tipo e elas acham que isso é suficiente para formar pensamento. E a gente tem aqui um professor que sabe que o pensamento ele não é formado por informação, né? Ele é formado por conhecimento. Não é verdade? Então, eu acho que esse é o nosso principal problema hoje. É lidar com uma série de gente que tem muita informação e pouco conhecimento. Também por causa desse conceito que a pós-modernidade traz também digamos assim, do fast feed, digamos. Eu acabei de inventar esse termo, por favor, eu quero a patente, né? Da alimentação rápida. Hoje isso também dentro das igrejas, isso em todos os contextos, né? Eu sempre tive ali, eu tenho 4 professoras na família, então desde pequeno, às vezes em vez de ganhar brinquedo, eu ganhava livro, então eu aprendi a gostar de ler, né? Aprendi a gostar de correr atrás um pouco de mais informação, de mais conteúdo, né? Mas hoje em dia você vê que poucas pessoas têm o hábito de ler.
né? E hoje a gente tem essa questão do, digamos assim, né, as plataformas, né, de mídias digitais, agora a gente falando especificamente do YouTube, ele traz com a possibilidade da pessoa se alimentar num vídeo de 12 minutos sobre alguma informação e tomar aquilo como verdade. E aí ela começa a querer difundir essa verdade por causa de um vídeo de 12 minutos que ela assistiu, né? A gente até trouxe no exemplo quando a gente estava discutindo um pouco menos, digamos assim, menos formal desse assunto, sobre o Maurício Zagari, né? Que é um cara que eu e o Moreira nós conhecemos. Ele tem um projeto evangelístico aí, ele tem um blog, um site, onde ele cria crônicas sobre alguns assuntos pertinentes da sociedade, assuntos cristãos e tudo mais. E uma vez, uma crônica dele que me chamou muita atenção foi de uma moça que, provavelmente uma seguidora dela, reclamou que os vídeos que ele estava colocando no YouTube eram vídeos muito longos, que tinham que ser vídeos de 3 ou 4 minutos, porque ela não tinha tempo de ver um vídeo mais do que 3 ou 4 minutos. Então, a pós-modernidade traz essa falsa ideia de que quando você assiste esquetes, esses vídeos curtos, você está extremamente alimentado e apto para poder discutir ou para poder tomar verdades e levantar bandeiras, seja lá do que for, né? Então isso fica até um adendo. Tudo instantâneo. É tudo instantâneo, é o fast feed. Banalizou-se a discussão, né? Não se discute mais nada. Não se discute mais, né? Se você quer criar uma discussão ali, você é mal interpretado, você é cancelado, né? E hoje em dia a gente tem até muita dificuldade de jovens ali, né? Como se a gente fosse muito velho, né? Ninguém tem 30 aqui ainda, né? Com exceção do Jean, que vai fazer. Eu ainda não tenho. Não, mas vai fazer quase tá lá. Porta, Então, hoje em dia é muito difícil você ter um assunto com um jovem abaixo dos 20 que seja um assunto interessante, né? Você tem um diálogo interessante, você tem um diálogo ali inteligente e que você possa extrair algo bom ali de uma pessoa que não tem a mesma idade que você. Às vezes, quando eu tô conversando com um jovem, né? Eu sou líder de jovens, tá, gente? Por causa dessa pessoa que tá aqui na minha direção. Outro dia eu conto mais essa história. E às vezes, quando eu converso com um jovem de 16 ou 17 anos que quer falar comigo sobre... Nossa, eu vou falar... Gusta, vamos conversar sobre o que eu posso escrever na redação, como é que eu monto a minha redação no Enem, assim, eu falo, cara, legal, vamos conversar sobre isso, né? E é interessante, porque isso está raro. Hoje em dia está muito raro você encontrar pessoas, eu não vou nem dizer aptas, né? Porque a gente também não é apto. A gente lançou esse tema aqui, eu acho que ninguém se considera o expert do assunto, mas pessoas que estejam ali dispostas, estejam com a mente aberta o suficiente para poder levantar uma discussão e tentar achar talvez ali uma linha de raciocínio que seja concomitante, ou talvez tentar aprender um pouco mais ali com as diferenças que cada um tem ali entre linhas de raciocínio e diferentes, né? E, bom, é isso. Mas a gente também tem que falar de, talvez, né? Não sei, eu vou levantar essa questão aí para o Moreira, sobre alguns possíveis benefícios, né? Que a pós-modernidade trouxe aqui. Gostaria de falar aí sobre o que a gente pode enxergar em cima disso tudo? Que certa vez um professor chamado... Esqueci o nome do professor. Tudo bem, é o chamado, gente. Lá vem história, hein? O professor Rubem Alves, eu lembrei dele. Ele falou assim, que existem momentos que a gente precisa entrar no quintal do vizinho e pegar os frutos dele, os frutos da árvore do quintal dele e trazer para nossa casa, né? E deixar lá o que é ruim, né? Ele falou mais ou menos isso. O que ele quis dizer com isso? Que existem coisas na vida que nós devemos tirar o que é bom, trazer para nossa casa e deixar o que é ruim, né? E trazendo agora para esse assunto da pós-modernidade, eu acho que nós devemos ter a prudência, o discernimento, né, de enxergar o que é bom e trazer e deixar lá o que é ruim. Sim. Agora nós devemos entender o que é bom e o que é ruim, porque até isso se diz que é relativo, né? Cria-se um paradoxo aí no meio do caminho. Então, eu acho que como nós somos cristãos, né? Nós somos cristãos. Como cristão, nada é relativo. Até que se prova o contrário. Então a gente tem essa cosmovisão cristã, né? Então a gente deve olhar para a pós-modernidade
enxergar nela o que é bom, né? O que é bom para a nossa vida, né? E deixar o que é ruim. Porque eu acredito que as coisas que veio com a pós-modernidade, como por exemplo a tecnologia, o avanço tecnológico, né? Isso é bom, né? E nós devemos usar, né? E devemos saber usar, né? Porque às vezes a gente pode fazer desse avanço algo ruim, Sim. né? Como a liberdade de expressão, quando nós estamos falando, né? Antigamente, né? Nas ditaduras, vamos falar por completo, porque para não gerar polêmica, né? Várias ditaduras, né? Que vários países viveram, não se podia falar o que você pensava. E hoje você pode falar o que Sim. você pensa, né? Se você não gosta de determinada pessoa, você pode falar na internet, né? Mas até aí você deve saber até onde você deve falar e onde não é um discurso de ódio, né? Onde é liberdade de expressão. Porque muitas pessoas acham que pode falar tudo, mas muitas vezes faz um discurso de ódio, né? Sim. E acha que é liberdade de expressão porque ele pode fazer tudo. Então eu acho que você tem que ter prudência, né? E ver o que é bom e o que é ruim, né? Tentar discernir o que é isso. Porque eu acho que é isso. Matheus, Uhum. o que eu vejo que o homem pós-moderno, Uhum. ele tem uma tendência a dizer que ele é muito livre. Que ele é livre, que ele pensa por si só e que ele vive a vida do jeito que ele quer. Uhum. Mas eu já penso, poxa, será que é? Na verdade, eu acho que todos nós somos servos de algo. Nós, no nosso caso, devemos ser servos de Deus, Verdade. Cristo. E só que essa pessoa que fala que não é servo de nada, na verdade, ela acaba sendo servo de alguém que ela gosta, algum influenciador que ela gosta, das suas ideias políticas, das suas filosofias, e tudo isso influencia essa pessoa. E na realidade, Ninguém ela é livre. sempre vai ser servo de algo. Verdade. Ela nunca vai ser livre, 100% livre. Então, nós como cristãos, nós escolhemos ser servo de Deus. Porque se for para ser servo, nós devemos ser servos de Deus. E essas pessoas que falam que elas são muito livres, na verdade, na minha opinião, não sei de vocês, estou perguntando para vocês, elas não são nada livres. Sempre seremos servos de algo. O que vocês acham? Jean, Não, eu concordo. nós estamos É muito... bem interessante isso que o Coreia pontuou. Sim, eu concordo porque justamente porque a linha de raciocínio do Coreia é bastante pertinente. Mesmo aquele que diz que é livre, ele é livre porque ele segue a ideia de alguém que disse que ele é livre para tudo. Sim. Né? Ninguém, alguém que diz que não segue nada, a pessoa que não segue nada de fato, vamos colocar assim, a pessoa que está alheia a todo tipo de tendência, de pensamento, de corrente filosófica, social, essa pessoa ele é considerado um nécio, né? Mas aí, assim, a diferença do nécio é que ele é desprovido de conhecimento. Ele é dessa forma porque ele é ignorante. Então, a partir do momento que a gente tem algum pingo de conhecimento, nós não somos considerados nécios e somos servos de algo. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Foi o que o Coreia pontuou. Uhum. Aí você vai seguir alguma coisa. Você vai seguir uma linha religiosa, uma linha política, uma linha filosófica. Alguma coisa alguém segue. Não, eu acredito que não tem como a gente... Concordo plenamente. Uhum. Não tem como a gente conviver em sociedade sem seguir alguma coisa. Sim. Eu acho que trazendo para o cristão, né? A diferença... Nós somos servos de Cristo, né? Só que eu acredito que a gente servir a Cristo, né? Eu tenho meditado muito isso, né? Esses tempos. Eu acho que Cristo, ele não escraviza ninguém no sentido assim... você fala assim para Cristo, eu não quero mais te seguir, né? Mas a gente se deixa ser servo por vontade própria. E ele permite que a gente venha pensar, né? Porque ele diz assim, aquele que ouve e pratica as minhas palavras, eu vou assemelhar esse homem àquele que construiu sua casa sobre a rocha. Então, há uma liberdade de pensamento no cristianismo,
de você olhar para Cristo e pensar em Cristo e querer seguir Ele, né? Ou seja, há um pensamento livre, né? Há um pensamento livre, né? Mas nós escolhemos seguir Ele, né? E muitas vezes, as pessoas que têm umas certas ideologias, né? Muitas vezes eles não pensam, né? Não pensam do que isso é errado, do que é errado, o que é certo, né? Ao ponto ele quer destruir os seus opositores, né? Aquele que pensa diferente. Sim. Então, eu acredito que fica certo uma escravidão, né, da sua ideologia, a escravidão ideológica, né? Eu acho que é nesse sentido entre o cristianismo e alguém que tem uma ideologia. Claro que um cristão ele também pode ser um escravo da sua religião, né? Quando se transforma. Ninguém não está isento. Não isento. Sim, existem, né? Sobretudo envolvido no radicalismo. Radicalismo. Né? E aí é interessante isso que o Matheus falou também, porque até por isso a gente percebe que, aí falando do protestantismo propriamente dito, que é aquele que nós quatro aqui temos em comum, é por isso que ele é tão mal defendido. Né? Sim. Até por isso ele é tão... Não entendi, por que tu falou eu também? Brincadeira. Não entendi. É isso que eu falo, paliteiro, sobre as piadas sem graça que a gente acaba dando risada. Mas vamos lá, então assim, como eu estava colocando, até por isso que o Matheus levantou, é que o protestantismo ele é tão mal defendido, né? Justamente por conta dessa certa liberdade que o cristão goza, né? Na sua religião. Os demais segmentos, sobretudo os ideológicos, eles têm essa tendência de escravizar a mente mesmo, porque entregam algo pronto e que impedem, de certo modo, aquele que o segue de raciocinar a respeito daquilo que está seguindo, né? E aí acaba por gerar, de algum modo, essa escravidão de pensamento. Você toma para si aquela verdade, né? Que não é absoluta, mas para eles naquele momento. Sim. E aí passa a defender aquilo ali e se fecha naquele conceito e não se abre para mais nada, né? E agora eu quero fazer uma pergunta, né? Para alguém, né? Olha só, o professor. Invertemos a situação. Para nós. Faz para mesa. Né, para nós que somos cristãos, né? Na banca. Como é que a gente pode... Como você falou, assim, alguém que tem uma ideologia, talvez ele não se relaciona com alguém, né, de um modo pacífico, né? Claro, não generalizando, né? Também, né? Aquele que é radical não tem esse diálogo, né, com pessoas que pensam diferente, né? Por exemplo, se uma pessoa é comunista, né? Quem pensa diferente dele é fascista, né? Se a pessoa é de direita, quem pensa diferente dele é esquerdista, né? Ou seja, geralmente vai diminuir o seu opositor. Então, não tem diálogo. E agora, como nós cristãos, como é que a gente pode ter um diálogo com uma pessoa de outra fé, né? Sem a gente negar o que a gente é. Será que é possível, né? Vou responder. Responda. Ter um diálogo com pessoas de outra fé. Isso. Outra fé e sem fé, nem tudo. Não entendi. Pessoas de outra fé. Podemos dizer de outras religiões. Sem necessariamente querer brigar, ofender, né? Sim. Mandar pro inferno, essas coisas. Sem enxergar nele uma oposição direta. Lembrando que o Coreia também é professor. Diga aí, professor. Eu? De professor para professor. De professor para professor. Não, falando de... Eu não sou professor, não. Falando de educação, eu acho que alguém só vai te ouvir para aprender se ela realmente quiser aprender. Então, eu acabo de conhecer uma pessoa, eu vou pregar o evangelho para ela. Primeiro eu tenho que conhecer essa pessoa, eu tenho que ter um interesse genuíno na vida dela, e assim ela vai ter um interesse genuíno também de me ouvir. Então ela tem que ver em mim uma autoridade, né? Alguém que ela possa ouvir, e ela consegue abrir seus ouvidos para ouvir você. Eu acho que primeiro a gente deve ouvir a pessoa e entender por que ela segue tal religião. E você entendendo aquilo, você consegue passar o porquê ela deveria ser cristã, ou o porquê você é. Talvez ela se identifique, você explicando por que eu sou cristão, por que eu acredito. Ou você muda
a tua conversa para um jeito que ela possa entender. Você tem que entender a pessoa. A mensagem, eu acho que nesse jeito não pode ser tão genérica. Mas, primeiramente, você constrói uma amizade ali rapidamente, você constrói uma identificação para que ela possa abrir os seus ouvidos, abrir todo o seu coração para te ouvir. Não adianta você gritar e impor, porque a pessoa já está fechada. Então, eu acho que esse é o melhor jeito de evangelizar, por exemplo. Não só, tem gente que fala que não precisa, né? Tem que ser só mostrar que é cristão. Não, você tem que pregar o evangelho. Pelo seu jeito, né, de ser. Tem que ser tudo. Além do seu jeito de ser, você tem que pregar. Mas primeiramente você tem que fazer uma amizade com a pessoa. Não pode chegar, você vai pro inferno, você não sei o quê, você é um pecador safado. Né? Um dia o Matheus falou isso. Isso é uma piada interna uma entre piada nós. interna. Ele não xingou ninguém de pecador safado, não. Mas Só eu. acho que é isso. Eu acho que você precisa ter uma amizade com essa pessoa para que ela possa te ouvir. Ela tem que querer ouvir. Senão ela não ouve e você vai falar com a parede. É porque eu perguntei isso, né? Porque, não sei, que vocês tiveram a mesma experiência, né? Provavelmente Como não. As suas experiências são sempre muito únicas. Professores Como- malucos que você tem. Quando eu estive na faculdade de História, né? Em História, né? Tem um... Lá eu tive um... Só tem comunista. Só tem comunista, né? Eu tava com dificuldade de falar, bastante né? Então eu encontrei ali um ambiente de pessoas assim, isso, com uma dominação de esquerda, né? De comunista, né? Havia poucos cristãos, acho que 1 ou 2. E tinha um que eu fiz grande amizade, que era católico, né? E é interessante que... Por que será, né? Por que será? E é interessante que eu fiz uma grande... Católico. Interessante que eu fiz uma grande amizade com ele, né? E aí teve um momento que ele me prestou um livro do Papa Bento XVI e eu emprestei um livro do Martinho Lutero pra ele. Ai, que Muito legal. bom. Né? Então, Troca justa. Muito bom. alemães e alemães, né? Então, com essa intenção eu quis dialogar com ele, né? Falar da minha fé, ele falava da fé dele. Havia coisa que a gente discordava, havia coisa que a gente concordava, né? Porque eu quis ser uma testemunha de Cristo ali naquele ambiente, né? Eu quis ser alguém diferente, né? Porque ali tinha muitos, né, que não tinha nenhum tipo de religião. Então, eu acredito que a gente é luz num lugar que não tem luz, né? Sim. No sentido da Bíblia. Eu queria levantar um ponto bem mais genérico do que você e o Coreia levantaram, porque vocês são muito mais crentes do que eu, então assim, provavelmente a minha capacidade de intelecto vai ficar bem ali para baixo, né? Mas eu acho muito interessante que hoje a gente pode enxergar que a polarização ela tem uma questão meio ruim, né? No sentido de que, por exemplo, se uma pessoa ela não defende, vou citar aqui um exemplo, né? Que provavelmente talvez eu sou cancelado, né? Hoje a gente é interpretado que, por exemplo, se nós não defendemos o Bolsonaro, significa que automaticamente nós estamos a favor do Lula, né? Se nós não somos de direita, então significa que automaticamente nós somos de esquerda. Se nós somos cristãos, significa que então automaticamente nós temos aversão a todas as outras pessoas que professam outra fé. Verdade. Então essa é a parte ruim da polarização que diz para a sociedade que automaticamente, como nós somos cristãos, automaticamente a gente é contra todas as pessoas, né? Somos totalmente intolerantes. Isso vai muito daquilo que o Jean falou, né? A gente tem aí muitos representantes que mal defendem a nossa fé, a nossa posição, o que é realmente o Evangelho de Cristo, o que realmente é o protestantismo. Então a gente acaba entrando nesses parâmetros aí onde a gente até às vezes perde a oportunidade de dialogar, perde a oportunidade de apresentar alguns pontos, perde a oportunidade de ter
de ter pessoas saudáveis, né? Vamos assim falar no conceito de pessoas agradáveis, né? Que ali não professam ali naquele momento a fé cristã, mas que nada impedem de a gente ter um relacionamento, da gente saber o que aquela pessoa pode agregar de valores e conhecimentos para o nosso círculo, né? Então eu acredito que hoje, né, falando de pós-modernismo também, ele trouxe essa questão ali muito mal interpretada na maioria das vezes, né? De que um lado é totalmente, ele mutuamente é contra o outro sempre. Então e isso vai até perde um pouco dessa questão que a gente sempre tá querendo colocar aqui em pauta, que é da própria interpretação, da possibilidade do homem contemporâneo conseguir chegar às suas próprias conclusões, conseguir chegar às suas próprias, digamos assim, defensorias, suas próprias, o que ele toma como verdade, buscando ali fontes boas, né? Lendo livros, agora falando de cristão, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente sempre cobra para os adolescentes: aí galera, tá fazendo devocional? Ninguém tá fazendo devocional, né? Ninguém faz. Ninguém ali talvez ali perdeu-se uma questão do hábito do culto doméstico, da devocional, onde você vai agregando, onde você vai assim, digamos assim, se alimentando mesmo. Então, infelizmente hoje a gente pena muito por essa polarização aí mal interpretada, porque as pessoas ali não têm uma bagagem suficiente para poder entender que dá para você ter um diálogo, dá para você ter um relacionamento com pessoas que não professam a fé cristã. Porque, gente, cara, se for assim, né, a gente não vai conviver, né? A gente não trabalha, a gente não sai na rua, a gente não tem amigos, a gente não estuda, a gente não faz nada. E é interessante que eu tava pensando esses dias que é uma questão que é muito difícil, né? É a questão da democracia, né? Essa liberdade de pensamentos. Né? Porque talvez eu queria muito que o Jean pensasse igual eu, né? Ou eu queria muito que o Matheus pensasse como ele. O Matheus queria que eu pensasse como ele, que eu vou estar... Mas eu não vou pensar como ele, né? E nem ele vai pensar como eu. Então eu tenho que me conformar com isso. Sim, né? Você é um calvinista de 4 pontos. Então, esse é o desafio da gente sentar aqui nessa mesa, com cada um com um pensamento, e dialogar. Sim, é desafiador tanto pra gente quanto as pessoas que vão assistir e vão ali tentar chegar ali no que elas acreditam que a gente falou aqui, ou não, né? É muito difícil você conseguir colocar um ponto de equilíbrio e traçar uma linha tênue onde se inicia a discussão saudável e onde termina ela para começar uma troca ali de injúrias e enfim. Esse é o desafio, né? É. Da gente pensar, sentar junto e pensar diferente. Porque a gente quer que pensamento igual que nunca vai ter. Inclusive, eu acredito que esse vai ser o grande ponto, né, do Saleiro Cast, né? Da gente trazer discussões aqui onde, com certeza, nós 4, nós 3, enfim, a outra pessoa que a gente trazer convidado aqui não vai pensar igual, mas a gente traçar ali uma linha de... não vou dizer ali de equiparação entre as ideias, mas uma linha onde a gente consiga e saiba conversar sobre todos os pontos divergentes aqui levantados. Por enquanto a gente está... Para mim, diante de tudo isso que vocês pincelaram aí, para mim fica evidente que diante de tudo isso, o que falta é justamente uma coisa que não se leva em conta hoje em dia, que é o respeito. Sim. Respeito. Baseado em tudo isso que é foi tão discutido simples, aqui, né? É o respeito. O que o Matheus levantou a questão se é possível a gente se relacionar com alguém que é de uma outra religião diferente da nossa. A pergunta que fica por que eu não deveria me relacionar Exatamente. com essa pessoa? O que essa pessoa faz que me ofende para que eu decida não me relacionar com ela? Se há uma relação de respeito, e aí a gente traça mais uma vez, e é por isso que é tão difícil pensar para a sociedade num todo, porque quase tudo se baseia em linhas... tênues de pensamentos, de ideias. E aí, por exemplo, as pessoas confundem essa coisa de se relacionar com uma pessoa de outra religião com um ecumenismo propriamente dito. Sim. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque
antes do ecumenismo, há o respeito, há a relação de respeito. E aí, por exemplo, eu trabalho com pessoas que são de religiões diferentes da minha. E aí, por conta disso, eu não vou falar com elas, eu vou tratá-las mal, eu vou evitar esse relacionamento por conta de uma religião que diverge da minha. Não, o que se baseia ali é uma relação de respeito e eu não preciso ter um ato ecumênico com ele. Eu não preciso ir, visitar a religião dele e tampouco forçá-lo que visite a minha para que nós possamos, então, estabelecer ali um relacionamento. Uma relação de amizade, de convívio sadio. Então, eu acho que diante de tudo isso, uma coisa que tem se perdido aí no ar, na nossa sociedade, é justamente isso, é o respeito. Se a gente começar a tratar as relações sociais com respeito, eu acho que tem espaço para todo mundo na sociedade. Todo mundo vai conseguir conversar. E algo que eu cobro muito, né, luto muito, porque eu até estava conversando com o pastor Carlos de Queiroz, né? Ui. Outro importante, dia, né? Outro nível, né? Outro nível. Outro que ele falava assim, uma coisa muito interessante. Ver alguém que não é cristão brigar com um não cristão, não, alguém que não é cristão brigar com outro não cristão por causa de política, até a gente é considerável. Mas ver dois cristãos brigando um com o outro por causa de política é a coisa mais horrível de ver, né? Eu tenho experiência nisso, hein? Eu tenho experiência nisso porque eu era bem cabecinha nesse mesmo. Ele falou assim, porque acima de tudo... As pessoas precisam seguir o Jean no Facebook, é muito legal. Porque acima de tudo, nós somos... nós torcemos pro mesmo time, né? Levantamos a mesma bandeira, a bandeira do evangelho, né? E isso é um desafio tanto para mim como para a pessoa, porque muitas vezes eu acho horrível o pensamento da pessoa, né? Mas é um desafio, né? É um desafio para os dois, né? O desafio para os dois. Eu Sim. aguentar. A liberdade de expressão daquela pessoa. Sim. Eu tô sendo sincero, né? Não, mas Sim. é verdade. Isso é um ponto... Tem que suportar, né? suportar, É muito relevante. Eu tinha essa pegada, assim, eu não suportava. Eu era um que não suportava. Eu via as pessoas, assim... postando besteiras no Facebook, tem de monte, né? E eu queria retrucar, e aí eu postava muitas coisas. Eu sei disso, Jean. E eu parei um determinado momento de tanto a Amanda, que é minha esposa, brigar comigo por conta dessas postagens, eu caí em si. E eu falei, não, calma aí, eu não tenho mesmo que discutir isso, porque em determinado momento, e pelo menos isso o Bolsonaro trouxe de bom pra minha vida, foi entender essa situação. Eu comecei a ver que não valia a pena esse tipo de discussão, porque isso era algo que feria a minha própria fé. Porque eu comecei a... Não que nós, como cidadãos, não tenhamos de ter essa preocupação com as questões sociais, Sim. políticas, econômicas do nosso país. Eu acho que esse é um dever de todos. Quem dera até o nosso país fosse melhor politizado, né? Para que todos tivessem um entendimento melhor. Mas o fato é que para nós cristãos isso é uma coisa um pouquinho mais diferente. Porque tem aquele status, a gente precisa entender qual é o status que a gente deve ter em relação às questões de política, de governo. E eu entendi em determinado ponto que o meu status é o status de esperança. E que esperança eu devo ter? Num político? Não, porque a minha esperança está em outra coisa. Uhum. A minha esperança está no que a Escritura Sagrada diz, de que a tendência é que as coisas piorem mesmo, infelizmente, enquanto nós estivermos aqui, mas que a minha esperança, todas essas coisas produzem em mim ou pelo menos devem produzir em mim uma esperança de que um dia as coisas estarão melhores e estarão melhores quando eu já estiver com o Senhor na glória, salvo em Cristo Jesus. Então essa mudança de pensamento foi muito em função dessa massa de polarização que veio, sobretudo da última eleição para cá. Sim. De pessoas discutindo as coisas mais absurdas do mundo e cristãos depositando todas as esperanças em um governo que estão aí todas as evidências, que também tem corrupção, que sabe todas essas coisas. E aí eu parei para pensar, falei, é isso. Não existe ninguém que você deva depositar toda a sua esperança aqui. Não existe um político que você deva defender com unhas e dentes e dizer assim, não, esse é o cara, que ele que vai tirar a gente. Porque não existe. Não existe um Messias, né? Porque não existe um Messias, exatamente. E esse é um dos pontos, né, do conservadorismo. Que o conservadorismo, eu acho muito interessante. Que ele fala assim, que um dos pontos é a prudência, né? Porque ele acredita que o homem nasceu mal, né?
Então ele vai sempre olhar o político, a determinada pessoa, com prudência. Sim. Né? Ele não vai aceitar tudo, né, que vem dessa pessoa. Ele vai... Só que hoje até o conservadorismo está sendo eu mal ia- interpretado. Eu ia falar isso. É. Lembra do que eu falei das apropriações? Por isso que nenhum- Infelizmente, hoje até o conservadorismo foi apropriado por um Sim. cerne de pessoas aí. Exatamente, Jean. Que em nome do conservadorismo age, até em nome da igreja Sim. evangélica brasileira, dizendo uma série de coisas aí, defendendo uma série de teses que não são de fato aquilo que o conservadorismo prega, de fato. E essas pessoas se apropriaram do conservadorismo e aí lançam uma série de informações, sobretudo em redes sociais, e aí tem uma série de cristãos hoje comprando essa ideia como absoluta, pensando que estão de fato seguindo o conservadorismo, quando na verdade estão seguindo ali uma série de políticos, infelizmente, de líderes evangélicos corruptos que se apropriaram do conservadorismo para pregar essa E ideia indo de... além, essas ideias que são difundidas, mal interpretadas, mal apropriadas, elas servem de base para as pessoas também que são, talvez não conversem ali, não queiram conversar com a base cristã, não queiram conversar com o cristão. Sim, sem dúvida. Porque eles acabam tomando que essa ideia difundida é a verdade que a gente defende, e aquela verdade que a gente defende vai contra a verdade que ela acredita. E aí, meu amigo... Por isso que... Mas o negócio aqui no Brasil, que o conservador, que se diz conservador aqui no Brasil, na verdade, para mim, ele é um conservador revolucionário. Revolucionário. Ele tem as não é um mesmas conservador atitudes de verdade. do outro. Do outro lado. parece que é só um espelho. Ele só tá com uma revolução diferente. Porque o conservador, na verdade, ele teria prudência. Ele queria mudar algumas peças, mas os conservadores aqui do Brasil, estou generalizando. Sim. Mas você é a pessoa Mas mais é quase- apropriada a falar mas é sobre quase isso. generalizar, Não, porque é. hoje é a São maioria, muitos, né? infelizmente. Sim. O mais conservador da mesa. O lado Mas- extremo do conservador, na verdade, é o oposto. Seria o lado mais ao centro, porque ele é um pouco revolucionário. Um pouco não, bastante revolucionário. As pessoas querem uma revolução cultural do dia para a noite. O conservadorismo, ele não quer isso. Ele quer mudar algumas peças, ele não quer mudar totalmente o Congresso, ele vai querer usar o que já está dando certo. Não estava dando muito certo, né? Mas você pega aquilo que está dando um pouco certo e vai consertando. Você não desmonta. É você totalmente não pega, diferente destrói. do que a Totalmente gente... diferente do Totalmente que a gente diferente vê do que a gente hoje, vê né? hoje. Por isso que eu bato na tecla, né, da pessoa ler antes de falar. Sim. Né? Porque muitas vezes, muitos falam muito, mas não leem. É só pegar o dicionário. É. nesse O que a lugar, né? gente vê hoje é uma guerra de imposições. Sim. Né? É de um lado esse conservadorismo revolucionário querendo impor as suas condições de mudança assim, pragmáticas e um outro lado de um progressismo que se apropria de um monte de questões que não são legítimas, não para eles, são questões legítimas, mas não para a bandeira política. E aí a gente vê, por exemplo, aqui, eu vou citar, você vê aí, por exemplo, a esquerda brasileira se apropriando de questões de racismo, de questões de avanços da comunidade LGBT, e essas não são bandeiras da esquerda. Essas são bandeiras dos movimentos, mas que a esquerda se apropria para poder potencializar a sua voz na política brasileira. E aí, de um lado, tem o conservadorismo radical que quer exterminar tudo isso da face da terra, né? E vem aí e cria essa polarização, que foi o que o Gustavo falou. E aí essa guerra de imposições. Ver quem consegue impor mais ideias para a sociedade como um todo. E a gente fica nesse balaio. A gente fica nesse E balaio sem cada- saber o cada que um- fazer. Cada um tirou pegou uma parte, né? O conservadorismo geralmente defende aborto, ou contra o aborto. E aí, né? sabe o que Sim. acontece? Uma coisa. E Uma o coisa. esquerda contra... Eu não sei se vocês vão concordar, mas eu já vi alguns exemplos na rede social e é uma coisa absurda. Por exemplo, a esquerda, como eu disse, se apropriou dessa questão do racismo. E acreditem, eu conheço conservadores radicais que são racistas. Eu acredito em você. Simplesmente porque, coisa de esquerda. porque a esquerda se apropriou dessa ideia. É. E aí ele passa a ter essa ideia do racismo latente no seu pensamento, simplesmente porque para discordar do outro ponto. Então Sim. vejam que passa para mim, passa por uma questão até de questão de sanidade mental. Exatamente. Essa coisa da política. É É. uma questão que já atinge a sanidade mental do cidadão. O interessante, Jean, porque um dos maiores nomes da luta contra o racismo, que é o reverendo Martin Luther King,
ele era conservador, né? Ele não era uma pessoa de esquerda, né? Ele não acreditava no marxismo. Mas isso não impediu dele lutar, né? Contra o racismo, mesmo sendo conservador. As definições são muito... Se você pegar aí... eu diria que se você juntar hoje 50... do nosso convívio aqui, eu não, obviamente não vou citar nomes, mas se a gente pegar 50 pessoas do nosso convívio... Obrigado. Se obviamente a gente pegar 50 pessoas do nosso convívio... que nós temos em comum e pedirmos para definir conservadorismo e progressismo... Ninguém vai saber. Não vai sair nada. Agora... Só que essas pessoas na rede social estão dizendo que são... Agora, conservadores, eu vou falar uma coisa que talvez vão bater em mim depois. Não, mas deixa eu falar uma coisa antes. Como a gente chegou nesse assunto? Não faço ideia. Tem a ver? Faz parte. Faz parte, a debate. gente foi... Não, mas foi muito interessante porque a Do gente nada, né? teceu ali várias linhas de raciocínio, a gente foi para vários ângulos de discussão. E isso é muito legal, gente. A gente Mas tem a ver? provavelmente... Claro que tem a ver, Tem a né? ver, É muito Toda essa louvável. ideia de polarização vem dessa pós-modernidade aí que dá voz para todo tudo mundo. tudo muito louvável a gente discutir, mas foi muito engraçado, até mesmo porque talvez tira um pouco ali dessa questão roteirizada e torna algo mais interessante. Mais vívido, mais bacana da gente. Eu estou aprendendo bastante aqui com essa aula sobre do que é conservadorismo, né? Melhor definição. Coreia... Nem o Wikipedia São me daria Não, essa. não confio em Wikipedia. Não daria São essa Roger definição, né? Mas eu ia cortar o Moreira. Eu já me ferrei num trabalho de escola por causa do Wikipedia. Ah, Não tá, confio pensei que era em por causa do Wikipedia. Coreia. O Coreia passou as informações erradas para mim. Bom, Não, que eu ia falar assim. a gente vai dar voz aqui, paliteiras, Não, pro Coreia me Moreira. dá dicas de carne. Das Se dicas quiser de fazer hambúrguer caseiro, mande é. um WhatsApp pro Coreia que ele Exatamente. diz qual carne você tem Então que comprar. a gente vai fazer um dar. delivery aí. A gente vai dar aqui agora a voz aí pro Moreira para ele dar a sua consideração sobre esse último assunto que a gente teceu, para a gente Considerações poder finais? considerações Pra finais gente para encerrar aí. a gente encerrar esse muito nosso tempo aqui já, eu primeiro acho. videocast, né? Já dá Lembrando pra dois vocês que episódios hoje já. foi um assunto mais maduro, um assunto mais encorpado, mas a gente vai trazer coisas concordamos bem muito. Depois vem mais besteira. bem mais besteira, né? Por favor. É muita elegância. Eu levantei até um Muita ponto, né, para um ponderação. próximo podcast, né? Vamos falar sobre os universos, né? O universo DC, o universo Marvel, o universo Ixi. Hanna-Barbera, né? Que é o único que eu gosto. Enfim, Eu ia falar sobre os ETs. ele traz o universo Tem Tem que assistir o Ultimato. ufólogo, né? Mas vamos lá, finaliza aí pra gente, Moreira. O que você ia falar que eu acabei te cortando? E eu te peço desculpas por isso, porque você é uma Não, pessoa que não daria pra cortar. A gente vai bater nele, ele falou, né? Isso. Eu acho, né? Agora, falando da frase que eu falei, né? Eu até fiz um vídeo outro dia, né? Da pessoa ler antes de falar, né? Muitas pessoas nos dias de hoje falam muito, né? Acham que sabem muito, mas não... Como você falou, né? Tem o conhecimento, né? Muita informação e pouco conhecimento. Tem muita informação e pouco conhecimento, né? Por exemplo, né? Muitos falam mal do professor Paulo Freire, mas poucos sabem quem foi Paulo Freire, né? Ou muitos falam que não houve ditadura, né, no Brasil, mas não sabe defender por que não houve ditadura, só porque eu falo assim, meu avô falou que não foi, né? Então, eu acredito que nós precisamos construir argumentos, né, para que a gente venha fazer um debate melhor, né? Criar pessoas que saiba mais debater, né? E com isso, para a gente viver essa pós-modernidade, né? E sendo, acima de tudo, cristãos, né? Cristãos nessa pós-modernidade, né? Até outro dia eu falei na escola dominical, né? Que eu falei assim, que o sal, ele é tem a ver com o nosso podcast, né? O sal, ele é totalmente diferente da onde ele é colocado, né? Então, é assim o cristão. A gente está em todos os lugares, mas a gente tem que ser totalmente diferente, mas mesmo junto das pessoas. É isso aí. Interessante. Nem que eu quisesse, essas considerações finais, elas são tão perfeitas como foram, né? Queremos aqui agradecer... Moreira, né? Queremos aqui agradecer, professor Moreira, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Se vocês me chamarem, eu vou na semana. A gente sabe disso, né? Ele vai ser Provavelmente vai estar no próximo. quase fixo Estará, aqui. estará. Estará quase fixo Obrigado aqui com pela a gente. paciência de escutar isso. Que isso, foi uma aula. Muito obrigado aí por estar com a gente. Lembrando que os nossos Obrigado. vídeos serão semanais,
Pretendemos aí trazer discussões muito boas e discussões muito leves para que todos vocês aí das plataformas consigam curtir, nos escutar. podosfera. O que eu falei? O que eu falei das piadas, né? O que eu falei das piadas, né? É isso aí, gente. Obrigado aí pela atenção, por nos escutarem. Lembrando vocês que eu sou o Gusta. E é isso aí, eu sou o Gusta. Teologia é nosso esporte. Esse jargão não é o nosso. Não é o nosso. Definitivamente não. Não, definitivamente o não. Jean não vai dar consideração. Não nos compromete. Não, isso aí, galera. acabou por aqui. Não, Até a próxima, gente. Se cuidem. Valeu. Próxima. Valeu.